Queria pedir para o Wallace projetar para mim Hebreus 12:6. Projeta para mim Hebreus 12:6. Para a gente ver algo que a palavra de Deus fala. Queria pedir o Alisson ou o Cristiano para fazer um fundo aqui no teclado. Quem pode aí? Amém? Hebreus 12:6. Quem puder abrir a palavra de Deus em Hebreus 12:6. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor disciplina quem ama, e educa todo aquele que recebe como filho. Esse está na minha versão, Então, se você é amado ou filho, você vai ser educado. Amém? Pelo Senhor. Então, eu creio que vocês não vão me pegar no começo da palavra, porque no final da palavra vai vir um consolo. Amém? Eu creio que Deus vai trazer algo para nós como igreja do Senhor, porque Ele nos ama. O Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele que recebe como filho. Fala assim comigo: eu sou filho de Deus. Eu aceito ser educado por Deus. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Se a gente não educar, quando a gente vê os kids aqui, se a gente não educar o nosso filho, você pode ter certeza, eles vão aprender de alguma maneira. Aí vai depender de onde ele vai buscar a fonte dele. E a gente, como pais e mães cristãos, a gente tem que ensinar o nosso caminho, o nosso filho, no caminho que deve seguir. E para você ensinar algo é igual a tia Carla dá aula de quê mesmo? Português? Oi? Geral? Para a tia Carla dar aula, ela tem que saber, não tem? Como é que ela vai ensinar algo que não sabe? Então, para que a gente ensine o caminho, a gente tem que conhecer o caminho. Amém? Então é por isso que Deus repreende, é por isso que Deus pega aqueles que Ele ama e educa, ensina o caminho. Então é disso que eu quero falar com os irmãos, que por mais que a gente ache que seja uma repreensão, mas é Deus ensinando. Amém? A nossa palavra de hoje, ela está em Ageu 1. Projeta para mim, olha, por favor. A gente vai falar do 2 até o 4. Ageu 1, livro de Ageu. Se você quiser colocar na sua Bíblia, cuidado que se você passar muito rápido, ele só tem uma página, você vai pular o livro de Ageu. Mas lá no finalzinho da Bíblia, final do Antigo Testamento, Ageu 2, Ageu 1, versículo 2. A gente vai ler até o 4. Aqui está. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitares em casas bem acabadas? Olha a pergunta que o Senhor faz. Enquanto este templo continua em ruínas? Vamos parar por aqui. Olha a palavra que o Senhor faz. Olha a pergunta que o Senhor faz para o povo. E Ele está falando para o povo, qual povo que Ele está falando, gente? Para o povo de Israel, que tinha acabado de sair do cativeiro da Babilônia. O povo estava como escravo na Babilônia, Deus liberta o povo vai para a terra prometida, e chega lá, começa a querer fazer suas próprias casas, querendo fazer suas próprias coisas, e deixa o templo, deixa a casa de Deus em ruína. É nisso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, refletir um pouquinho sobre esse versículo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo, dando acabamento a nossa casa ou a casa de Deus? O que você está fazendo? Queria que você refletisse nisso nessa semana. O que você está fazendo? Você está dando acabamento à casa de Deus? Ou você está procurando os seus próprios caminhos?
Ali a palavra de Deus, ela fala que é tempo de habitares em casas bem acabadas, enquanto o meu templo está em ruína. Mas aí alguém vai pensar assim, mas pastor, isso é no Antigo Testamento. Antigo Testamento tinha casa para Deus, tinha templo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Amém, realmente somos. Deixa eu ver, gente, eu não fiz rascunho, essa palavra é muito doida, veio na minha cabeça mesmo. Mas você pega 1 Corinto 3,16, projeta para mim, Corinto 3,16. Olha o que o Novo Testamento fala. 1 Corinto 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Olha Paulo falando para a igreja de Corinto. Você não sabe que você é santuário do Espírito Santo de Deus? Você tem dúvida disso? Fala assim comigo, eu sou santuário do Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu falar algo para você. Quando se você lê Ageu e você lê todas as, eu tenho aqui os versículos anotados que falam sobre santuário e seu templo, isso se confunde muito e não muda muita coisa de como você tem que cuidar do templo, de como você tem que cuidar do santuário de Deus. Deus habitava num local, numa caixa, e tinha um templo onde guardava. Hoje esse templo, essa caixa onde habita o Espírito Santo é você. Só que a maneira de cuidar, como fazer não mudou. Não mudou. Só que hoje ele não está mais em templos feitos por mão de homens. Hoje ele está na igreja dele. Hoje ele está com a noiva. Amém? E naquele momento do Antigo Testamento ele estava com o templo. Ele queria ter uma casa, ele queria ter um local específico para guardar. Mas a maneira, eu pergunto para a igreja, a maneira de cuidar, a maneira de tratar, a maneira como é que você zela por onde o Espírito Santo de Deus está, muda ou não muda? Não muda. Você vai ter que tratar da mesma maneira. Porque quando nesse versículo fala que aonde você está edificando primeiro? A tua casa ou a casa de Deus? Seja ela no Antigo, seja ela no Novo. Se no Novo Testamento o que você está fazendo com o teu corpo? O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo, irmão? É a mesma coisa no Antigo Testamento, que era o prédio ali. Deus viu o povo, tirou o povo do cativeiro, tirou o povo daquela dificuldade, daquela escravidão de Babilônia, leva para a terra prometida e chega lá, o povo faz as coisas de qualquer maneira, vai cada um para um lado, vai cada um fazendo uma coisa, vai cada um buscando uma coisa, vai cada um fazendo do teu jeito, cada um buscando o seu prazer, cada um buscando, e Deus, volta aqui para mim, por que você não está cuidando da minha casa? Aí a casa, irmãos, pode ser esse templo, pode ser você. O que você está fazendo na tua casa? Você está priorizando a tua casa, está priorizando a tua vida, ou está priorizando o relacionamento com Deus? Isso que Deus fala para a gente nessa noite. Sabe, irmãos, então, eu creio que o Antigo e o Novo Testamento é um complemento. Você vê que Jesus Cristo aí está de Gênesis e Apocalipse. Você vê que Ele sempre está cuidando do templo dele. Você vê que o povo, quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, o povo merecia algo? Não. Ele tirou o povo do cativeiro da Babilônia, o povo merecia algo? Não. Mas ele a si mesmo ele tirou. Aí você vê a coincidência, a si mesmo ele tirou, e o povo vai feliz para a terra prometida. Mas você pensa que ele está buscando a presença de Deus? Você pensa que ele está preocupado com as coisas de Deus? Você pensa que ele está querendo fazer as coisas de Deus? Não. Jesus Cristo morre na cruz por mim e por você, sem a gente merecer nada. E muitas das vezes o que a gente faz, irmão? A gente coloca a nossa vida em primeiro lugar e deixa a vida de Deus, deixa as coisas de Deus em segundo lugar. Ali pergunta: como pode você estar querendo viver em casas luxuosas,
enquanto a minha está em ruína. Falando de casa, né? De prédio. Falando de você, irmão. Como é que você quer viver todo luxuoso, todo arrumadinho, todo cheirosinho, se por dentro está vazio de Deus? Se por dentro não tem nada? Irmãos, eu não estou falando para essa igreja. Eu estou falando para essa igreja, mas não dessa igreja, amém? Estou falando do que o Ageu falou. Por isso que eu falei daquele versículo de Hebreus 12:6. É uma palavra que educa, mas para quem é filho e para quem ele ama. Sabe por quê, irmãos? Aí fora, você não vai ouvir uma palavra desse tipo. Aí fora vai ouvir um coach disso, um coach daquilo, um coach daquilo lá, e assim vai. Nada contra os coaching, mas palavra de refrigério, palavra de prosperidade, palavra disso, palavra daquilo, culto disso, culto daquilo outro, enche o prédio. Mas nesse momento Deus quer educar e falar com os seus filhos. Se você está aqui é porque você é filho. Se você está aqui é porque Ele te ama. O versículo de Hebreus, ele fala, Paulo, lá em Hebreus, ele fala que Ele educa aquele que ama e aquele que é filho. Então você é filho e Ele te ama. Amém? Fala assim, eu sou filho e Ele me ama. Não tem jeito, é gostoso, não é? Você dizer assim, às vezes num momento tão difícil você receber assim, eu sou amado do Senhor. Ele me ama e eu sou filho dele. Se Ele é filho, se você é filho, Ele vai te guardar, Ele vai te sustentar. Amém? E continuando, a gente vê que na nossa vida, a gente pega momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de bonança, mas nesse momento ali o povo estava feliz, não estava num momento de dificuldade, tinha saído do cativeiro. A palavra ali alertou no momento de bonança, estava todo mundo construindo casarão, estava todo mundo colocando coisas bonitas, fazendo suas mansões, e o templo de Deus estava parado. E ele levanta o profeta Ageu para alertar o povo, para educar, para ensinar aquele povo que ele ama. Quantos cativeiros aí Deus tirou o povo de Israel, do Egito, de Roma, da Babilônia, e assim vai. De quantos cativeiros o povo foi tirado? Mas merecia? Não merecia. Mas você é filho. Quem tem filho aqui sabe, teu filho pode aprontar o que for com você, mas ele nunca vai deixar de ser filho. E você sempre vai amar ele. Pode aprontar o que for contigo, você é filho. O Levi sabe, né? O Alexandre pode aprontar o que for, né, Alexandre? Pode aprontar o que for, mas é filho. E o teu pai, cara, posso te falar, ele te ama e ora muito pela tua vida. Amém? Quem é pai aqui sabe. O Alexandre pode aprontar o que for comigo, dou umas bolachas nele, depois fica tudo certo, fica tudo resolvido. Mas eu amo meu filho. Falando nisso, eu quero até agradecer a Deus pela minha mãezinha estar aqui. A gente orou pelo monte. No monte eu orei pela vida dela, pela vida da minha família. E hoje estão aqui, me pegaram de surpresa aqui na porta, né? Amém, glória a Deus. É benção. Mas irmãos, a gente tem que aprender algumas coisas com essa palavra, porque já deu para ver que a gente tem um paralelo muito forte do templo, da casa onde ficava a arca da aliança, com nós que somos a casa de hoje. Amém? Então tem algo que a gente pode aprender com o livro de Ageu. E uma das coisas que a gente pode aprender é que a gente acha que sempre dá tempo de fazer a obra depois, sempre dá tempo de deixar para depois, sempre dá tempo de adiar alguma coisa, sempre dá, se eu faltar no culto hoje, domingo, o pastor domingo que vem vai estar lá, se eu faltar na terça-feira o pastor vai estar lá, com certeza eu vou estar aqui, irmão. Posso estar trabalhando, a Aline pode estar tirando meu sangue lá na farmácia,
pode estar sendo o que for, mas eu vou estar aqui, em nome de Jesus Cristo, até que o Pai me leve para a glória. Então, se eu não tiver, agora, se você vier para o culto, eu não tiver, é porque eu já fui, você ficou, então pega o microfone e ministra. Então, enquanto o Senhor não voltar, a gente vai estar aqui ministrando a palavra. Mas a gente tem que ser crente maduro. Isso é uma palavra para quem é crente maduro, para quem é crente que está querendo crescer no Evangelho. A gente está chegando na época de que a gente tem que parar de ficar levando só mingauzinho, só levando palavra para dar alegria, só palavra para dar ânimo, mas tem que ter uma palavra também de educação. É igual você, Ana, com o Joaquim. Se você vê o Joaquim fazendo alguma coisa de errado, você não vai falar para ele: olha, filho, até pegar às vezes dar um pedala Robinho, mas vai estar educando o seu filho. Hoje em dia não pode mais não, porque, né, tia Carla? Bater hoje, dar uma palmada numa criança, hoje dá maior B.O. A gente chama até o tio Luiz para aprender. Mas sabe, irmãos, a gente ensina quem a gente ama. E a gente vê que em muitos momentos da nossa vida a gente está sempre deixando as coisas de Deus para depois. Tem um evento, a gente deixa para depois. Tem uma coisa, a gente deixa para depois. Agora, irmãos, eu posso ser muito sincero, eu posso ser muito aberto com vocês. Eu não quero que os irmãos tenham a mesma frequência que eu tenho. Eu sou pastor. É uma utopia eu querer que todo mundo esteja fazendo aquilo que eu estou fazendo. Foi uma escolha minha e foi uma escolha do Senhor em me colocar nessa posição. De ter que agora voltar a trabalhar, cumprir uma rotina e sair dessa rotina e fazer a obra de Deus, visitando os hospitais, visitando os enfermos, visitando os amigos, orando por pessoas. Mas você pode ter certeza que todos os dias, quando o seu pastor sai do trabalho dele, ele vai para algum lugar fazer alguma coisa. Nem que seja para pegar a telha que voou aqui na casa do vizinho. Mas eu estou em algum lugar fazendo alguma coisa. Então, irmãos, que a gente possa aprender com esse povo. O povo, ele saiu do cativeiro todo feliz. A bênção de Deus chegou, acabou a época de escravidão. E o povo chega e começa a fazer tudo aquilo que eles queriam. Começou a edificar a sua própria casa e fazer as coisas bonitas. E quem foi que te livrou? Quem foi que te salvou? Quem foi que te tirou daquele lamaçal onde você vivia? Quem foi que fez? Aí você vai e deixa ele de lado para fazer as coisas do mundo. Então, uma das coisas que a gente pode aprender com esse povo é que Deus, ele te tira de cada enrascada. Deus te tira de cada uma. E muitas das vezes a gente não se volta para o Senhor, igual aquela ministração que eu fiz dos 10 leprosos. Muitas das vezes a gente não volta. A gente recebe a bênção, mas a gente não volta para agradecer. E quem não volta não vê a face de Deus. É verdade ou não é? Você viu que os 10 leprosos, todos os 10 foram abençoados. Foi o que eu falei para a igreja na última vez que eu ministrei aqui. Você, para ser abençoado, irmãos, até do carro do Greg para lá, você vai ser abençoado. Mas ver a face de Jesus, você tem que estar aqui dentro. Ver a face de Jesus, você tem que estar próximo. É porque eu mudei de óculos, sabe? A igreja me deu um óculos novo. Vocês perceberam que eu estou mais bonito? Mais chique, né? Então eu estou vendo até a roda do carro do Greg agora. Sabe, irmãos? Então, se você estiver lá perto da roda do carro do Greg, olha, olhando para a roda do carro do Greg, veja esse casal abençoado aí atrás. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Olha, a palavra de Deus não, estou brincando, tá? Mas a palavra, aqui tem um dilema, se vier mais de 3 vezes, vai gostar e vai acabar ficando. Sinta-se à vontade, tá, irmão? A casa é sua.
Não é pressão nenhuma, é só brincadeira de pastor, tá? Mas é porque eu fui olhar para a roda do carro do Greg que está ali atrás. Então, se você estiver ali, você vai ser abençoado, irmão. Porque Deus é Pai. Você vê nessa história em Ageu, ele tirou o povo do cativeiro de Babilônia. Você acha que o povo estava tudo certinho para sair do cativeiro? Estava nada. Tirou todo mundo. Tanto é que quando esse povo entra na terra prometida, o que acontece? Vai todo mundo fazer o que quer. Vai todo mundo cuidar da sua vida, cuidar da sua beleza, cuidar da sua casa, da tua vaidade, vai cuidar de tudo. Aí Deus tem que levantar alguém para poder falar para você: olha, você está esquecendo a minha casa. Você está esquecendo quem foi que te curou, quem foi que te sarou, quem foi que tratou você. Você está esquecendo isso. E Deus levanta pessoas para falar isso para a gente nesses dias. Eu creio, meus irmãos. Eu creio que chegou a hora. Se você pensa que tem mais tempo, vocês sabem que eu não sou pregador do Apocalipse. Nunca fui, não concordo com o negócio de ficar prevendo datas. Na data tal, vai acabar e tal. Só posso te dizer o seguinte: o fim está muito próximo. Falar que está mais perto do que ontem é brincadeira, né? Mas o fim está muito próximo. Os indícios dizem isso. Está muito próximo. Não tem tempo mais para a gente brincar. Você vê as doenças, as guerras e tal. Mas pastor, já teve coisa pior? Sim, já teve coisa pior, mas para analisar, irmãos. Para analisar o que está acontecendo nesses dias. E deixa eu te falar algo. Eu falei para o irmão Levi no monte esse final de semana, que vai chegar o dia, e está chegando o dia, irmão. As pessoas vão começar a correr para as igrejas. A perseguição vai aumentar de tal forma, a fome vai aumentar de tal forma, que o refúgio vai ser no Senhor. O refúgio vai ser as pessoas buscarem ao Senhor na igreja. Eu não estou falando da Batista Manaim, estou falando de todas as igrejas. Porque o Senhor, Ele não vai arrebatar uma igreja, Ele não vai arrebatar a Batista Manaim, Ele vai arrebatar a igreja do Senhor. Amém? Uma igreja que não tem placa. Ela vai arrebatar a igreja do Senhor. Claro que se você estiver comigo, é mais fácil de eu cuidar, é mais fácil de eu estar perto, eu vou estar amando estar com vocês. Mas o Senhor, Ele não vai arrebatar somente a igreja Batista Manaim. Ele vai arrebatar a igreja do Senhor. Projeta para mim, Wallace. Atos 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E Ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Irmãos, Deus nos chama para um arrependimento. A palavra que Ageu leva, ele leva uma palavra para o povo de quê? De arrependimento. João Batista está no deserto antes de Jesus chegar, levando uma palavra de arrependimento. E Deus cumpre todas as escrituras com a morte de Jesus na cruz. E Ele sempre pregando arrependimento. Então a segunda coisa que eu queria falar com os irmãos para esses dias a gente tem que se arrepender e se voltar para o Senhor. A gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos e se voltar ao Senhor. O que a gente precisa, irmãos? Mudança de vida, mudança de mentalidade, dedicar nossas forças ao Senhor. Porque olha só olha a história de Ageu. Enquanto o povo estava construindo a casa dele, muito provavelmente não sobrou tempo para poder construir a casa do Senhor, porque senão o Senhor não usaria o profeta Ageu para poder falar, não é verdade? Então,
A palavra de Deus, ela fala que não tem como você servir a dois senhores. Se eu fosse dar um tema, eu vou ter que dar um tema para essa palavra. Você está edificando a tua casa ou você está edificando a casa de Deus? Você tem duas escolhas, irmão. Se você quiser edificar a sua casa, não quiser se arrepender, não quiser largar as práticas que não agradam ao Senhor, você pode ficar muito à vontade com relação a isso. Mas esse versículo, ele fala que Deus já determinou um dia que julgará o mundo com justiça. Já tem um dia marcado, irmão. Qual é esse dia? Não sei. Eu não sei, porque ele falou para os discípulos, não cabe você saber. Os discípulos eram muito bisbilhoteiros, né? Era mais ansioso que o pastor antes. E assim, fala para os discípulos, não compete você a saber. Você não tem que saber o dia. Mas que tem um dia, tem, porque olha só, Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, ele diz, determinou um dia em que julgará o mundo com justiça. Então não vai ter jeitinho brasileiro, vai ser a justiça de Deus. E ele continua, por meio do homem que estabeleceu com este propósito, por meio de Cristo, ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele garantiu isso, porque Jesus, quando ele subiu aos céus, ele avisou, olha, eu vou preparar o quê? O que Jesus foi para o céu fazer para você, irmão? Preparar o quê? Morada. Preparar uma casa para você. Hoje a gente está falando muito de casa. Deus está preparando uma casa para você no céu, na Nova Jerusalém. Amém? Pode ouvir um glória a Deus? Dá um glória a Deus aí, Alê. Vai, Leandro, aquele glória a Deus bonito. Eita glória. Deus, quando ele foi o assunto aos céus, Jesus Cristo, ele fala, eis que vou preparar morada para vocês. Deus está preparando uma casa novinha para você morar, uma casa celestial. Mas, irmãos, tem que passar por ali, ó. Ele vai julgar o mundo. Aí onde entra, por que Jesus Cristo, por que Deus, ele deu o seu Filho? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para você crer em Jesus Cristo, você pode crer lá na roda do carro do Gregory, ou você pode crer em Jesus Cristo aqui sentado, ou aqui ou em qualquer outra igreja. Mas aonde você vai crer em Jesus Cristo? Lá fora ou aqui dentro? Você vai conhecer Jesus estando lá fora ou estando aqui dentro? Você vai conhecer Jesus lidando com as suas coisas, fazendo as suas coisas todos os dias, namorando, arrumando coisas para fazer, fazendo um monte de coisas, menos estar na presença do Senhor. Então, irmão, pega essa dica do livro de Ageu. O que você está fazendo? E outra coisa, a gente não adianta, irmãos, não adianta a gente querer servir o Senhor com a velha casa. Você tem que trocar de casa. A casa tem que ser nova. O templo do Espírito Santo tem que ser renovado. Eu, quando dei trabalho para minha mãe quando era novo, muito jovenzinho, bêbado, chegava bêbado em casa, vomitava lá misericórdia, no banheiro da minha mãe, mas para a honra e glória do Senhor, e
para a felicidade da minha mãe também, para parar com aquela porcalhada toda, eu me converti muito cedo. Mas Deus sabe o que faz, porque sabe que se me deixa muito tempo no mundo, eu ia... Mas teve um momento na minha vida que eu tive que me arrepender dos maus caminhos. Sabe, irmãos? Você quer se arrepender dos seus maus caminhos na dor ou no amor? Não é bíblico, mas dizem que ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Você quer fazer a obra do Senhor como? Pela dor? Pela obrigação? É igual aqui os amigos do Louvores aqui. Você quer fazer a obra de Deus quando o Alisson te convidar, quando o teu pastor te convidar, ou você quer se colocar à disposição para fazer a obra? Olha a diferença. Quando o Alisson tem que brigar, lutar, aí irmão vem. Ou você quer se colocar à disposição? Estou aqui, meu amigo. Precisar de mim, eu estou aqui. Da mesma forma em toda a igreja. E para encerrar, irmãos, hoje a gente começou mais cedo, terminar mais cedo, tá, Déia? Glória a Deus, aleluia. Viu? Glória a Deus. É por isso que eu pergunto para a Déia, ela é muito honesta e franca. Ô glória, Pai do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, uma coisa que eu quero deixar para os irmãos: não despreze aquilo que Deus fale para você. Sabe por quê? Porque agora vem a parte boa da história. Até então eu só falei de repreensão, largar mau caminho. Você está fazendo a tua casa primeiro, largando a casa de Deus. Mas projeta para mim aí, Wallace, Ageu 1:12. A gente vai ler até o 15. Ageu 1:12. A gente vai ler até o 15. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, o que eles fizeram? Obedeceram a voz do Senhor, seu Deus. Continua. E as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado. E o povo temeu a Deus. Então olha só, o povo saiu do cativeiro, o povo foi para a terra prometida, saiu da prisão, foi para uma terra boa, mas pelo jeito não estava temendo a Deus, porque ele só foi temer no final do versículo. E o povo temeu ao Senhor depois de tudo aquilo que Ageu falou para ele. Só no final de Ageu. Continua. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. O Senhor pede para te dizer: eu estou contigo. Fala assim para mim: eu sei que o Senhor é comigo. Mas você vê que antes o povo temeu. Então quando você teme o Senhor e segue os seus mandamentos, segue aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você vai ver que Ele é contigo. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá. Olha só, faltava ânimo. Eu falei isso aqui na terça-feira. Eu comecei a trabalhar, na primeira semana eu dei uma travada. Eu só estava vindo no culto de terça e no culto de domingo. Na primeira semana foi o caos para mim. A Aline arrancou todo o meu couro possível lá. Aí eu estava vindo no culto na terça-feira, o domingo, ainda fui no monte ainda. O Leandro me levou para o monte, quase acabou com a minha raça lá.
E no outro dia, 5 horas da manhã, eu tinha que estar acordado. Aí Leandro fala para mim assim, não, pastor, fica tranquilo. Não, é 5h50 que eu acordo. Eu acordo 5h30, por que o senhor não vai aguentar acordar 5h50? Olha a palavra de consolo que ele me dá. Muito amigo, né? Mas, Leandro, você é um cara sarado, né? Apesar, nem parece, mas tem a mesma idade que eu. Quase, tem cara de garotinho, né? Pensou que eu fosse mais novo, né? Tá bom. Vamos fingir que a gente acredita na Gorete. Mas olha só. Aí ele vira para mim e fala assim, mas pastor, eu acordo 5h30, pô. Começando a acordar 5h50. Eu falei, poxa, meu amigo, é adaptação. Semana que vem eu vou estar melhor. E realmente vai passando as semanas, e a gente o nosso corpo vai se adaptando. Essa semana, então, para a honra e glória do Senhor Jesus, já consegui ir nos hospitais, já consegui vir para a igreja orar com alguns irmãos. Só que mudou o horário. Quem quiser marcar gabinete, essas coisas, marca a parte da tarde para a noite. Amém? Então a parte da manhã eu estou trabalhando. Mas agora eu estou conseguindo. E foi um momento de luta tão grande. Mas que eu me apeguei na palavra do Leandro. Pastor, eu acordo 5h30, tu não vai conseguir acordar 5h50? Mas é verdade, irmão. Se você olhar para o lado, que tem alguém fábrica aí, nego de fábrica acorda 3h pouco da manhã, cara. Ou chega 3h pouco em casa. Não é assim, o Cris? Por que eu não iria conseguir? Mas posso te dizer uma coisa, o começo é difícil pra caramba. O começo é luta, é provação. Se der mole, você para. Mas como eu sou pastor, não tinha outra opção. Tinha que permanecer. E Deus me deu força para permanecer. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem ama esse pastor aqui, ora pela vida dele. Ora pela vida dele, para que Deus continue dando força, para que Deus continue sustentando a família, a casa. Assim como eu oro pela vida de vocês todos os dias que eu venho aqui para a igreja. Você pode ter certeza, todos os dias que eu venho do trabalho, eu poderia entrar pela rua de trás, mas todo dia eu entro aqui por essa rua. E a grande maioria das vezes eu não vou fazer nada na igreja, mas eu paro aqui e oro. Pela vida de quem? Pela minha vida, irmãos? Pela vida da igreja. Então pode ter certeza que eu estou orando pela tua vida. E eu lembro de cada pedido que os irmãos colocam para mim. E isso não é ser bom, isso é ser pastor. Isso é pastorear. Ser pastor é cuidar de vidas. Parou no 15? Vamos lá para o 15. Não, no 15 não. É até o 14. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, no final da história, irmãos, o que aconteceu? O povo recebeu aquilo que o profeta Ageu falou. E Deus se voltou para eles e falou que Ele era conosco. Assim somos nós, meu irmão. Quando nos voltamos para o Senhor, como nos voltamos para a casa dEle, quando damos prioridade para a casa dEle, Ele vai abençoar a tua casa. Isso falando de casa natural, e se for a casa espiritual, se formos nós, quando a gente priorizar a casa de Deus, a gente não vai ter tamanha bonança. Se você pegar lá Mateus 6:33, que fala, busca primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Só que se você pegar os versículos anteriores, ele fala que Ele não deixou ninguém com fome, Ele não deixou ninguém sem roupa. Se você começar lá do versículo 25, Mateus 6:25, você vai ver que ele compara como um pássaro. Se eu alimentei os pássaros, eu não vou alimentar você. Se eu vestir os lírios do campo, eu não vou vestir você. Mas lá no 33 ele fala, busca primeiro o reino.
e a sua justiça. E as demais coisas, elas vão vir quando você buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmão, se você tem dúvida de que o Senhor te ama, você medita nessa palavra durante a semana, de que, volta lá no 12, Wallace, por favor. Obedecer a voz do Senhor, o seu Deus, vai o 13. Olha o que o Senhor fala para você: eu estou com você. Eu queria pedir, irmãos, não é macumba gospel não, mas eu queria pedir para você pegar o seu celular agora, nesse momento. Pega o seu celular. Para você nunca se esquecer durante essa semana. Se você quiser guardar para a tua vida, bate uma foto onde diz o Senhor: eu estou contigo. Se você quiser postar nas redes sociais, mas você vai ter a certeza de que tudo que Ageu te repreendeu no começo, no final ele falou: eu sou contigo. Diz o profeta, não, diz o Senhor. Diz o pastor, não, diz o Senhor. O Senhor, ele diz para você nessa noite: eu sou contigo. Não vai faltar alimento, não vai faltar roupa. De repente, irmão, não vai sobrar para tu doar, mas não vai faltar. Amém? Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra, vamos ficar de pé. Prometi encerrar cedo, porque me passaram a palavra cedo, André. Me passaram a palavra cedo, eu termino cedo. Bênção. Mover de Deus. Queria chamar o ministério de louvor, queria cantar um louvor com vocês antes de encerrar. Você é a casa de Deus. Lá no livro de Hebreus 12, 6. Bota na tela aí para mim, Wallace, por favor. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. Então você é amado e você é filho. E você é templo do Espírito Santo. Projeta aí para mim, Wallace. 1 Coríntios 3,16. Esse é fácil de gravar porque João 3,16, 1 Coríntios 3,16. É só tu mudar o livro, mas é 3,16. Olha o que fala: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Você tem dúvida disso? Paulo escreve para a igreja de Corinto: você tem dúvida disso? Que Deus habita em você? Que Ele é contigo? Que você é a casa? E eu quero louvar isso com os irmãos nessa noite. Muitas das vezes a gente fala da boca para fora: eu sou casa, eu sou casa, eu sou casa. Só que nessa noite a gente vai falar que a gente é casa de uma outra forma, entendendo o que Deus quer para nós. Você vai cantar ao Senhor dizendo que você é casa, mas dando liberdade para Ele agir, colocando Ele na frente de todas as coisas. Você não vai fazer outra coisa. Irmãos, assim, não é pecado nenhum ter as coisas nesse mundo, mas coloque Deus em primeiro lugar. Porque Mateus 6,33 ele nos ensina sobre isso. Busca primeiro o reino, e as demais coisas elas vão vir. Mas você tem que buscar primeiro o reino. Você tem a sua família para ganhar, busca o reino. Você tem projetos financeiros, busca primeiro o reino. Eu creio que aqui cada um tem ainda alvos de oração, parente, família. Gorete, ó, trouxe seus vizinhos. Quem aqui tem vizinho que não é crente?
que você não ganhou ele ainda? Vamos ganhar essas pessoas para Jesus. Às vezes, irmão, deixa eu te falar algo. Tem alguns abençoados que querem ir para a África, ser missionário na África. Mas a gente tem que ganhar nosso vizinho primeiro. Gorete já pode ir para a África, ó. Quer não? Sabe? Você já ganhou o teu vizinho antes de ir para a África? Irmão Levi, você já ganhou o teu vizinho? Teu vizinho é benção, o vizinho do pastor Marcos. Você já ganhou o teu vizinho primeiro? Eu ganhei meu vizinho foi embora, tá indo para São Carlos, tadinho. Bielzinho. Mas assim, não adianta, se morar do meu lado eu vou evangelizar. Se morar na minha frente, quando o cara se mudou para frente lá de casa, eu já fui lá bater no portão na casa dele. Amigo, tu tem igreja? Tu tem pastor? Se você quiser, eu sou o seu pastor. Se você quiser uma igreja, eu te ofereço lá a igreja que eu congrego. Mas eu já vou lá e já pergunto logo, não tem jeito. Você quer ajuda? Pode bater na minha porta da minha casa. É simples assim. Se mudou, levou a mudança, tu viu que já está tudo estabelecido. Tu não pode ser também, né, sem noção de chegar e o cara está trazendo a mudança, ainda você já está ali inconvenientemente. Você vai ser um cara chato. Aí você assentou, está tudo arrumadinho, abriu até um barzinho, já foi até lá. Barzinho não, misericórdia. Mas uma lanchonetezinha, ele abriu uma lanchonete, já fui lá. E aí, meu irmão, como é que você está? Você já conhece a Jesus Cristo?